Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, galera. E estamos de volta e a pedidos, tá, pessoal? Eu percebi na aula passada, que a galera, eu não deixei a galera para fazer o print, né? Então, pô, por favor, é hora do seu print time. Aí eu aproveitei e botei a formulazinha ali da média ponderada, tá, rapaziada? Para vocês poderem aí tirar o seu print. Eu também observei que teve um aluno do fórum da plataforma que questionou o somatório, né? A Maria Fernanda, na verdade, ela questionou ali, achou que tinha dado 332, né, Maria Fernanda? Mas eu fiz as contas aqui, bateu 342. Continuei encontrando 342, tá, Maria Fernanda? Aí você desculpa a teimosia já do seu velhinho, mas eu confio que esteja certo, tá? A gente fez aqui, então, na aula passada, a gente falou um pouquinho, assim, uma parada bem breve sobre estatística. Posteriormente, a gente falou da importância da organização dos dados, do rol, da tabela, das 3 frequências que são exploradas no Enem. E depois nós já passamos para o conceito de média. Falamos da média, tanto a aritmética quanto a aritmético ponderada. E agora nós vamos falar dessas 2 medidas de posição, a moda e a mediana. Por uma questão meramente de organização do quadro aqui, eu vou falar da moda primeiro, tá? Apesar da moda ser, para os estatísticos, talvez uma das medidas, das 3 pelo menos, a menos importante, tá, pessoal? Sem dúvida nenhuma, o estatístico trabalha com média e trabalha com muita força com mediana e todas as derivações da mediana, né? Os quartis, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto quartil, né? Os percentis, né? Então, assim, a moda talvez seja uma medida para avaliar o grau de representatividade, de fidedignidade das outras medidas, da média e da mediana, vamos dizer assim, né? Existe uma relação da média, da moda e da mediana e da distribuição desses dados em uma curva, né, de representação desses dados. Então, assim, a moda vai servir como um auxiliar nessa aferição, tá? Mas, assim, do ponto de vista técnico, a moda por si só, ela não é muito utilizada pelos estatísticos. Bom, vejamos, o que é a moda? A moda nada mais é do que aquele dado que apresenta a maior frequência. E essa definição de moda é uma definição que se limita ao conceito desses dados pontuais, que a gente chama de dados discretos. Então, essa análise, né, essa possibilidade de se analisar quantas vezes um certo dado se repete num rol de dados, é uma observação que fica muito mais fácil se esses dados forem discretos. Então,
para essa, digamos, bolha, né? Para essa situação especial que o Enem trabalha, que são com dados discretos, a moda realmente é uma medida fácil de se calcular, né? Nesse caso aqui, dá uma olhada na sua tabela. Nessa tabela, o elemento de maior frequência, ou seja, com seis repetições, é o 10. Correto? Pode aparecer da gente encontrar dados bimodais, ou seja, dois dados que apresentam a mesma repetição e a maior repetição. Então, estou aqui supondo que o 9 também aparecesse 10 vezes, nós teríamos dois dados bimodais, porque seriam dois dados que apresentariam a mesma quantidade de repetição e a maior repetição. Então você pode ter dados modais, bimodais, trimodais, polimodais, amodais. Então todas essas diferenciações podem acontecer. Numa prova do Enem, a gente só percebe mesmo, pelo menos a gente vê com uma relevância, né, quase que majoritária, dados modais, com apenas uma moda. Tudo bem? Então, a gente pode falar rapidamente do que é moda. Então, a moda que aqui eu vou chamar de MO, é o dado com a maior frequência. Simples assim. Aqui a gente pode, na tabela, a gente pode observar que a moda é o número 10. Então observa, né? Eu não escrevo como moda a quantidade de repetições, eu escrevo o dado. Tá certo? O dado que se repetiu com a maior frequência. Isso corresponde moda. Elemento com a maior frequência. Ok? Honestamente, não tem por que a gente complicar. É só isso mesmo, tá legal, beijo, bênção. Vamos logo para a mediana. A mediana, sim, a mediana é uma medida muito utilizada no ramo da estatística. E por quê? Né? Por que ela acaba sendo tão utilizada assim pelos estatísticos? Porque a mediana, ela tem uma consistência, enquanto medida de posição, maior do que a média. O que eu quero dizer com isso? Vou repetir o que eu falei, que já estava nos momentos finais da aula. Se você observa, dá uma olhadinha aqui, vamos aqui para o nosso PPT. Se você observa, aqui está o rol de dados. Aqui você tem 30 dados e todos eles estão concentrados entre 8 e 15. É uma amplitude bem razoável, né? Você está variando aqui em 7 pontos, né? Já que o valor mais alto é 15 e o menor valor é 8, eles estão relativamente com uma dispersão pequena, né? Agora, se você começa, e aí, desculpa, voltando, quando eu calculei a média desse rol de dados, eu encontrei 11,4, tá? 11,4 seria, portanto, a média aritmética desses 30 dados. Vamos supor que eu acrescentasse um dado. Vamos imaginar que eu acrescentasse
um 31º dado que é igual a 100, ou seja, no contexto dessa tabela, para quem está assistindo a aula agora, né, somente nesse tempo, essa tabela representaria a quantidade de acidentes por dia em uma empresa durante 30 dias seguidos de um mês. Então, no primeiro dia desse mês foram 8 acidentes naquele dia, no segundo dia outros 8 acidentes e assim sucessivamente. Vamos imaginar que eu analisasse um 31º dia e nesse 31º dia, por algum motivo que agora não nos interessa, foram observados 100 acidentes, 100, uma centena de acidentes. Observa que esse número ele está muito diferente, ele está destoando de todos os outros números dessa tabela. É o que a estatística chama de outlier. Esse número, ele afeta por demais a média. Essa média que vai deixar de ser 11,4, ela vai se tornar muito maior graças a um número só, a um único dado. Então isso para a estatística é muito ruim. O fato dessa média ser afetada do jeito que ela é afetada por conta de um dado, torna a média aritmética ou até mesmo a ponderada uma medida que assim, ela pode gerar uma desconfiança para o estatístico. Ele vai precisar, depois de calcular a média aritmética, ele vai precisar de uma outra medida para, desculpa a redundância, medir o grau de fidedignidade daquela média aritmética. Pô, será que aquela média aritmética está realmente representando esses 31 dados? Será que eu posso utilizar essa média para tomar futuras decisões? Porque, como eu falei no final da aula passada, a média aritmética, ela de certa forma, ela vai representar todos esses 31 dados. Eu preciso ter garantia de que essa média, ela de fato está representando esses 31 dados. Quando aparece um 31º dado aqui, cujo número é muito diferente dos outros 30, essa média vai ser afetada e essa média pode gerar uma certa descredibilidade do seu número, do que ele representa, para com essa tabela. Na mediana, essa, entre aspas, afetação não vai acontecer. A mediana ela não vai ser tão afetada assim, correto? Porque a forma como se calcula a mediana, ela justamente diminui esse impacto. Né? Então vamos agora sim, entendendo o elo fraco da média e dizendo que a mediana ela vem a suprir esse probleminha da média aritmética, a gente vai começar a entender o que é a mediana. Então, a mediana ela corresponde tecnicamente a um elemento que está no centro, ao centro, termo central de um elemento, de um rol de dados que esteja organizado. Isso se nós estivermos analisando dados discretos, que são os dados que são trabalhados no Enem. Em um outro tipo de dados estatísticos contínuos, a mediana é definida de uma maneira um pouco mais complexa, que não nos interessa para o Enem. O que nos interessa para o Enem é esse tipo de dado. Então, o que é a mediana? A mediana é a procura de um termo central, né, num termo que esteja tendendo a um centro, em um rol de dados organizados, seja ele de forma crescente, seja ele de forma decrescente. Correto? Então, vamos lá. Teoricamente, as apostilas e os livros didáticos explicam mediana da seguinte maneira. Olha, a mediana ela vai ser calculada dependendo da quantidade de termos que aquele rol tem. Né? Então, eu vou botar essa definição aqui, apesar de já antecipar que eu não utilizo, dificilmente eu utilizo essa definição em exercícios do Enem. Tá? Mas eu vou pôr por respeito até a você. Né? Então, vamos botar assim, seja N
o número de dados de um rol. E mais uma vez, né, para você que está chegando agora, o que é um rol de dados? É a organização de dados brutos. Você coleta os dados brutos, você organiza esses números em uma forma crescente, gerando um rol de dados, tá? Se esse N for par, se o N for par, você vai fazer... Eu não vou escrever a fórmula, porque eu acho que a fórmula fica feião. Parece que é uma parada absurda, dificílima. Tá? Então eu vou mostrar para você um exemplo. Dá uma olhadinha aqui no seu rol de dados. Então, o seu rol, esse rol ele é formado por 30 dados. São 3 elementos na coluna, né? São 3 elementos na vertical. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 elementos na horizontal. 10 vezes 3, eu tenho 30 termos aqui. Correto? Bom, por ser 30 termos, eu consigo dividir esse grupo de 30 elementos em 2 grupos de 15. Então, a mediana, que seria um termo central, ela de fato não vai existir. Não vai existir um cara no meio, um termo no meio, um termo central, que subdivide esses 30 dados em 2 blocos de 15. Até porque 15 mais 15 dá 30, com esse suposto elemento que ficaria aqui no meio, seriam 31 termos. Então isso não é possível. Então, como é que a estatística ela se vira com isso? Bom, são 15 de um lado, 15 do outro. Então, no primeiro bloco eu tenho do primeiro termo ao 15º termo. E no segundo bloco eu tenho do 16º termo ao 30º. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o 15º termo, ele vai pegar o 16º termo e vai fazer uma média aritmética desses termos. Então, eu pego 30 dividido por 2, 15. Então, o 15º termo, o cara que vem imediatamente depois dele, o 16º, e faço a média aritmética deles. Então, como é que eu faço isso? Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. O 16º está aqui. Faço a média aritmética deles. Nesse caso, são iguais. 11 mais 11, 22. 22 divididos por 2 dá 11, que seria a mediana. Ok? Então, são 30 termos. Vou botar como exemplo. Ih, manchou, né, mestre? Espera aí. Acho que melhorou. São 30 termos. São 30 termos. Dividi o 30 por 2. Encontrei 15. Então, essa mediana, ela vai ser o 15º termo somado com quem vem depois dele, que é o 16º, dividido por 2. Na prática, você descobriu na tabela que eu montei que pegando o 15º termo, que foi 11,
e o 16º, que também foi 11, dividido por 2 gerou 11. Correto? Ah, Glaucio, mas se ele não estiver no rol, se ele estiver na tabela, vamos lá. Lembra que eu falei da frequência acumulada? Então eu vou para a frequência acumulada agora, ó. Então, na frequência acumulada, vê se você lembra. Até essa linha eu li 2 termos, até a segunda linha eu já tinha lido 2, somando a 5 lidos. Eu tenho 7 termos no total que foram lidos, 2 da primeira linha e 5 da segunda linha. Então aqui eu vou ter 13, aqui eu vou ter 17, aqui eu vou ter 20 termos lidos, aqui eu vou ter 22 termos lidos, 27 termos lidos e todos os 30 termos lidos. Como é que eu vou utilizar, como é que eu vou calcular a mediana numa tabela de dados? Eu vou ser obrigado a escrever o rol de dados a partir da tabela, vou ter que fazer o trabalho inverso, não me parece inteligente. Pegar a tabela e escrever o 8 2 vezes, depois o 9 5 vezes, depois o 10 6 vezes, para só depois fazer a mediana, acho que vai levar muito tempo para uma prova do Enem. Então o que eu vou fazer? Eu sei que são 30 termos. 30 dividido por 2 é 15. Então, eu tenho que buscar o 15º termo e o 16º termo nessa tabela. Então, eu sei que até essa linha, 2 termos foram lidos. E quem são eles? O primeiro e o segundo termo. Até aqui, 7 termos foram lidos. Né? O 7º termo, o 6º, 5º, 4º, 3º, 2º e o primeiro. Aqui, até aqui, foram 13 termos lidos. E até aqui foram lidos 17 termos. Óbvio, né? Se já foram lidos 17 termos, eu já li o 15º e eu já li o 16º. E como o 13º está nessa linha, a partir dessa linha, eu tenho presente aqui o 14º, o 15º, o 16º e o 17º. Então, eu tenho aqui o 15º e o 16º. O 15º e o 16º são iguais a 11. Então, na tabela, vou botar aqui como OBS. Em uma tabela, utilizaremos a frequência. Cortou aqui, meu diretor? Não, já vi que não. Utilizaremos a frequência acumulada, a FAC, para o cálculo da mediana. Seja ele, claro, né? Já estava quase esquecendo. Seja esse N um número par, seja esse N um número ímpar. Qual é a diferença de se calcular a mediana no par e no ímpar? É que no ímpar, se eu tiver um número ímpar de dados, vai existir um termo central. Então, por exemplo, se existisse 31 termos, eu ia dividir em 2 blocos, 15 de um lado, 15 do outro, e existiria um termo central, o 16º termo. Correto ou não? Né? Eu tenho 31 termos. Tiro 15 para cá, tiro 15 para cá, seria o 16º termo. De uma maneira prática, só para tornar prático o seu cálculo, esse 16º poderia ser pensado pegando o total de termos, 31 termos, soma-se 1 para alcançar o próximo par e divide-se por 2. 32 divididos por 2 dá 16. Então, se eu tivesse 9 termos, do nada saiu da minha cabeça, se eu tivesse um rol com 9 termos, 4 para um lado, 4 para o outro, seria o 5º termo. Ou, para não ter que fazer isso, 9 mais 1, 10. 10 divididos por 2, 5. Seria o 5º termo.
Eu tenho 15 termos num rol. 15 mais 1, 16. 16 divididos por 2, a mediana estará no 8º termo desse rol de dados. E assim sucessivamente. Então, se o N é ímpar, se são 31 termos, eu pego esse número 31, aleatoriamente eu acrescento uma unidade e divido por 2. Isso dá 16, correto? Então, esse número indica a posição que a mediana vai estar. Ele vai estar no 16º termo. Agora, essa situação de se calcular a mediana, ela de fato fica um pouco mais simples nesse ambiente de Enem que são com dados discretos. E vou dizer um pouquinho, vou ser um pouquinho mais ousado. Se por um acaso você se deparar com uma questão do Enem, onde a quantidade de dados é pequena, né? Como por exemplo, essa questão que eu vou apresentar aqui para vocês. Cadê? Essa aqui, ó. Uma empresa automobilística selecionou ao acaso uma amostra de 9 revendedores, autorizados em todo o sul do Brasil, e anotou em determinado mês o número de unidades adquiridas por estes revendedores. E aí eles obtiveram os seguintes dados. E aí, esses dados já foram organizados em um rol, né? Porque de fato todos os termos estão numa certa ordem, no caso, numa ordem crescente. Então eu vou pegar esses dados aqui e vou escrevê-los. Então eu tenho 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16 e 18, não é isso? Então eu quero calcular a mediana desses caras. A quantidade de termos é pequena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 termos só. Se eu não estiver errado, são 9 termos só. E aí, quando a quantidade de termos é pequena, tá, gente? 9, 10, 15, acho que até 20 rola, não sei. Eu acho que não importa muito, honestamente, não vai importar muito se o número é par ou se o número é ímpar, na boa, né? Tudo que você tem que fazer é ir cortando o menor e o maior dado. Numericamente falando, quantitativamente falando, o menor e o maior dado. E você vai fazendo esse zigue-zague até que sobre 1 ou 2 dados. Então observa, ó. Vê se você entendeu o que eu falei. Parece um negócio meio bobo, mas olha só. Vou cortar o maior dado aqui, ó. O menor, né? Desculpa. Vou cortar o menor dado aqui, ó. Agora eu vou cortar o maior. Eu vou fazer esse procedimento agora até sobrar 1 ou 2 termos. Então, ó, cortei o menor, porque agora o menor é esse. O maior é esse. Se você estiver com um rol de dados, se você tiver investido tempo criando o rol de dados, fica até mais bobo ainda, né? Porque você vai sempre fazendo menor com maior, menor com maior, menor com maior. Você vai diminuindo esse lastro, né? Esse rol, né? Então, ó, cortou o 9 com 14, cortou o 10 com 13. Ó quem sobrou. Sobrou um cara só, né? Esse cara é mediana.
E aqui, honestamente, não vai me interessar se é um número par ou se é um número ímpar. Né? Vou aqui botar aleatoriamente 10 números. Então, vou botar aqui 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui. Então, já tá no rol, né? Então, eu vou cortar o maior, o menor e o maior. Menor, maior. Menor, maior. Menor, maior. E aí sobra 2. Observa que se eu cortar agora o menor e o maior, o que vai acontecer? Eu vou cortar todo mundo, então não é inteligente. Ou sobra 1 ou sobra 2. Sobrou 1, beleza, já é mediana. Sobraram 2, o que eu faço? A mediana vai ser a média aritmética dos caras que sobraram. Ok? Então, essa técnica bobona aqui, ela é super eficaz desde que a quantidade de termos desse rol, quantidade de dados desse rol, ele seja pequeno o suficiente para você não se enrolar. Se você começa a ter uma quantidade muito grande, imagina você aqui, ó. Não estou dizendo que você não consiga não, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou pensando só no aspecto emocional da sua pessoa na prova. Né? Você ficar cortando, pá. Entendeu? 30 dados, eu já não sei se é algo emocionalmente inteligente. Se você não iria perder muito tempo fazendo isso. É porque normalmente as questões do Enem estão trazendo um quantitativo pequeno de dados do rol. E aí vale a pena você investir nesse tipo de técnica. Mas é bom você conhecer as outras. Né? É bom você conhecer o da tabela, é bom você conhecer esse que o livro didático traz para você, que a apostila traz para você. E antes que eu me esqueça, dá o seu print aí, faz o seu print time. Beleza? E aí, eu vou terminar essa teoria extremamente importante aí para o seu sucesso no Enem, trazendo a você a situação que eu tentei descrever ao longo dessa aula. Né? Então, vamos observar a seguinte situação agora. Ó. Vou apagar aqui. E eu vou criar a seguinte situação problema. Então, vou meter aqui uma OBS e vou pedir para você observar os dados a seguir. Então, você tem aqui esses números. 2, 3, 4, 5, 7, 7. Eu de propósito mesmo, eu pus um 10º termo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, botei 11, botei até 11 termos. Botei 11 termos aqui, sendo que o 11º termo, botei zoadão lá, botei um número 100. Né? Então, que eu quero com vocês calcular a média, a moda e a mediana. Então, cálculo da média. O
que é inteligente? O que eu vejo como inteligente aqui? Eu vou somar o 2 com o 3. O 4 eu vou multiplicar por 2, né, porque aparece 2 vezes. O 5. O 7 aparece 4 vezes. O 9 e o 100. Com esse resultado, eu vou dividir isso pela quantidade de repetições ou de pesos, né? 1, 2, 3, 4, né? Aqui é 1, 2, 4, 5, 9, 10 e 11. São 11 pezinhos, né? Ponderações. Bom, beleza. 11 termos, né? Bom, roubadinha aqui, tá? Roubadinha de leve. Roubadinha de leve. Eu tenho 2 mais 3 mais 8. 2 mais 3 mais 8 mais 5 mais 28 mais 9 mais 100. 2 mais 3 mais 8 mais 5 mais 28 mais 9 mais 100. E eu vou dividir isso por 11. E eu vou encontrar como resposta uma dízima. Uma dízima. Beleza? Bom, vou calcular agora a moda. A moda é o elemento com maior repetição. Me parece que a moda aqui é 4, né? Ou, perdão, é 7, né? Apareceu 4 vezes. Ok? Cara, se liga na diferença. Se liga na distância. E agora, finalmente, eu vou para o cálculo da mediana. Bom, ao calcular a mediana, eu vou cortar esse cara com esse, vou cortar esse cara com esse cara com esse cara com esse cara com esse, vai sobrar o 7. Não fiz na maldade não, foi coincidência aparecer o mesmo indicador da moda e da mediana. Mas você observa, é isso que eu quero te mostrar. Como esse 100 impactou a média. Pô, Glaucio, ainda não ficou muito claro não. Faz o seguinte então, vamos pensar nessa mesma sequência sem o 100, sem o último termo, sem esse outlier. Então vamos pensar aqui
Pô, acho que esse negócio aqui, essa palavrinha vai atrapalhar. Sem esse número aqui, tá? Acho que só o asterisco vai ficar na moral. Então eu vou pensar nessa mesma sequência sem o 100. Então vai aparecer isso aqui para mim, ó. 2, 3, 4, 4 de novo, 5, 7, 4 vezes, 9 e sem o 100, tá? Termina no 9, tá? Tirei o 100 da jogada. Então, primeiro, a média. A média vai ser 5, 9, 13, 18. 18 mais 28 18 mais 8, 26. 46, 54. 55. 55 dividido pelo número de termos, que são agora 10, não é isso? 2, 4, 6, 8, 10. Olha isso. Olha isso. Aí vai pra moda. Vai pra moda. Elemento que mais se repete. Vai pra mediana. Vai pra mediana. Corta o menor e o maior, menor e o maior, menor e o maior, menor e o maior. 5 e 7, 12. 12 divididos por 2 dá 6. Quem foi mais afetado? Então, a média, ela é muito mais afetada. Olha o que você tinha, olha o que você tem. Ela é muito mais afetada, impactada por determinados valores que ficam muito dispersos. Né? Eles ficam muito dispersos. O 100 está muito distante dos outros números. Então, essa dispersão impacta bastante a média. Não impacta tanto a mediana. Não impacta tanto a moda. Não impacta tanto a mediana porque mediana é uma medida muito mais posicional do que quantitativa. Então, ela vai ser menos afetada. Mas a média ela é muito afetada. E para você poder saber, poder conhecer o grau de confiabilidade dessa média, você utiliza medidas de dispersão que vão te dar o grau de dispersão daquele rol de dados para saber se vale a pena você confiar naquela média. E se você só tiver aquela medida de tendência central, se você só tiver a média, como é que você pode utilizar essa medida em cálculos futuros de repente, inferência estatística ou de alguma tomada de decisão que você precisa fazer? É uma espécie de auditoria do grau de confiabilidade, de fidedignidade que a média vai ter. E mais do que isso, se eu só tiver essa medida, como é que eu vou me virar? Qual é o que a estatística pode me fazer para tentar diminuir esse dano? Quem vai oferecer isso para você, de certa forma, também são as medidas de dispersão, que é a matéria que a gente vai estudar na próxima aula. Variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Fechando o nosso curso de estatística. Beleza? Então, o que eu quis te mostrar aqui, basicamente, né, o que eu quis fazer é dialogar a aula que a gente está terminando agora com a próxima aula. Né? Por que tem as medidas de dispersão? Por conta disso, por conta desse problema técnico que a média traz para a estatística. Beleza? É hora do seu print time. Print, 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 print. Você já printou? Eu já estou aqui me despedindo de você, agradecendo por demais a sua paciência com seu velhinho e a sua audiência e esperando que essa aula extremamente teórica não tenha sido muito chata o suficiente para você ter apreendido alguns detalhes que de repente passou despercebido
para você. Beleza? Semana que vem a gente fecha o curso de estatística, estaremos na nossa última aula do curso de extensiva do ProEnem e iremos fazer, junto com as questões de dispersão, algumas questões trabalhando com mediana, questões que caíram no Enem. Tá certo? Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.